Olá, povo Batista Capixaba, nosso cordial boa tarde a cada um de vocês que já está conosco nessa live especial dessa tarde. Hoje, num dia muito produtivo e muito maravilhoso para a vida dos batistas capixabas. Pela manhã, nós já tivemos uma live com a irmã Claudete. Agora nós conversaremos um pouquinho com o pastor Almir e logo mais à noite teremos o pastor Gilson Bifano. Pela manhã, a Claudete falou sobre o cuidado com as crianças. Agora nós vamos conversar com o pastor Almir Aguiar sobre o cuidado com os idosos. E à noite, uma palestra aos casais, às famílias, que será ministrada pelo pastor Gilson Bifano, do Rio de Janeiro. Para nós é uma alegria muito grande poder ter você conosco. Para nós é uma imensa satisfação a sua participação nesse tempo precioso de crescimento, de amadurecimento e, com certeza, de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus ministrando aos nossos corações e às nossas vidas. Então, sejam muito bem-vindos, que Deus os abençoe e participe conosco. Envie os seus comentários, envie suas perguntas, envie as suas colocações e nós estaremos atentos àquilo que você tem a compartilhar conosco. Eu vou orar, daqui a pouquinho eu vou apresentar o nosso preletor dessa tarde e eu gostaria que você estivesse nos acompanhando nessa oração. Aonde você estiver, no celular, na frente da sua TV, na frente do seu tablet, do seu celular, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor e pedir que Ele nos conduza nesse tempo no nome de Jesus. Deus de graça, bondade e misericórdia, nós somos gratos ao Senhor pela vida, pelo dia, somos gratos ao Senhor pelo livramento que o Senhor tem nos concedido diante desta pandemia e somos gratos porque o Senhor é Deus fiel que não nos desampara. Somos gratos, ó Pai, porque cremos que em Ti somos mais que vencedores e lavados, remidos pelo sangue de Jesus, Te celebramos, porque um dia iremos morar na glória celestial contigo. Clamamos ao Senhor que este seja um tempo de edificação, que seja um tempo, ó Pai, em que o Teu nome seja glorificado acima de todas as coisas, e que o Senhor possa usar o Teu servo, pastor Almir Aguiar, como instrumento nas Tuas mãos, para ministrar os nossos corações, as nossas vidas e a vida dos mais de 80 mil batistas no estado do Espírito Santo. Que o Senhor nos conduza, essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Esta é uma iniciativa da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo e eu quero trazer uma saudação em nome do nosso presidente, pastor Márcio Soares, e também em nome do nosso diretor-geral, pastor Diego Bravin. Eu sou o Tiago Lopes, também sou pastor, sou segundo vice-presidente da nossa convenção e pastor da Primeira Igreja Batista em Campo Grande, Cariacica. E para mim é uma grande alegria poder estar aqui com esse homem de Deus, essa pessoa muito preciosa, um mestre, pastor Almir Aguiar. Pastor Almir Aguiar, ele é assistente social formado pela Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, é pastor na igreja do seu irmão também, o nosso mestre, querido mestre, né? Pastor Marcelo Aguiar, Igreja Batista na Mata da Praia, e lá cuida dos idosos. O ministério dele é o ministério com os idosos daquela igreja. Então, muito boa tarde, pastor Almir. Nós somos gratos ao Senhor pela sua vida, somos gratos ao Senhor pela sua disposição, pela sua disponibilidade, e somos gratos ao Senhor pelo relevante trabalho que o irmão tem realizado na vida dos idosos do Estado do Espírito Santo, né? Através desse ministério tão precioso e tão maravilhoso. Então, pastor, fique à vontade aí para as suas considerações iniciais, para se apresentar melhor e dar essa saudação inicial ao povo batista capixaba. Boa tarde, querido irmão, pastor Tiago Lopes. Quero saudar a todos os idosos do Estado do Espírito Santo, fazem parte das nossas igrejas, são atuantes no povo de Deus. Quero saudar particularmente aos idosos da Igreja Batista de Campo Grande, a irmã Pâmela, a irmã Benedita, o pastor Uziel, essa garotada animada que temos aí servindo ao Senhor com muita alegria. Estendo também a minha saudação aos 270 idosos da Igreja Batista em Mata Praia, muitos dos quais estão acompanhando esta live, que têm estado presentes nas transmissões diárias da igreja, em escola dominical digital, participando ativamente das atividades que a igreja pode desempenhar
nesses tempos de quarentena. E a todos os demais participantes desta live que estão nos acompanhando, onde estiverem, que Deus esteja guardando a sua vida, estando dando sabedoria ao seu coração, e que eu e você possamos atravessar esta onda, sair do outro lado deste vale em melhores condições emocionais, psicológicas e principalmente espirituais, crescendo em nosso relacionamento com Deus, em nossa intimidade com o Senhor. Amém, amém. Pastor, para nós é uma grande alegria ter o senhor conosco. Eu, como eu disse para o senhor antes da gente começar, vim fazendo propaganda do nosso ministério lá na igreja, né? Felicidade, que é uma bênção. Os irmãos têm sido preciosos no meu ministério, na minha vida, e são realmente pessoas de Deus aqui na Primeira Igreja Batista em Campo Grande, como eu sei também que são aí na Mata da Praia e nas igrejas batistas do Estado do Espírito Santo, do Brasil e do mundo, como os nossos idosos são preciosos. Amém. E como eles nos ensinam, não é verdade? Pastor, eu queria começar perguntando ao senhor sobre algo que é muito importante para nós. Nós temos no nosso DNA missões. Nós somos um povo missionário, nós somos o povo que prima pela pregação do Evangelho e em anunciar Jesus como nosso Salvador e Senhor. E como é que fica a situação do idoso não crente? A gente sabe que o idoso faz parte do grupo de risco, né, nessa situação que a gente tem vivenciado. E eu ouvi uma frase que me deixou muito preocupado e eu quero compartilhar com o irmão. Essa frase diz o seguinte: o cristão está preocupado, mas o não cristão está desesperado. E eu fico imaginando que o não cristão idoso, talvez ainda mais. O que o senhor tem a dizer para nós sobre isso? Como nós devemos nos preocupar com esse grupo de risco de vida, de perda da vida física, e se nós não fizermos alguma coisa, perda da vida eterna? Pois não, querido. Realmente esse é um assunto muito precioso. A vida de todo ser humano é marcada com o nascimento e encerrada com a morte. Todos nós, se o Senhor Jesus não voltar antes, passaremos por essa realidade. E é preciso que, ao longo dessas duas extremidades, tenhamos a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus e partilhar com ele a jornada da vida. Para uma pessoa que já é idosa, nesse tempo de pandemia, a situação é bastante crítica. Temos ouvido falar sobre as notícias, temos acompanhado as estatísticas, e não é nenhum exagero afirmar que este vírus causa problemas mais graves e muitas vezes a morte em pessoas acima dos 60 anos e principalmente acima dos 80 anos. Então, a terceira e a quarta idade são um alvo preferencial para o coronavírus. Diante dessa realidade, o idoso que não conhece o Senhor, que não tem segurança sobre a sua eternidade, ele se vê em apuros ainda maiores. Estamos em período de isolamento social, os idosos que podem, devem ficar em casa, os familiares, amigos, vizinhos, muitas vezes irmãos da igreja, têm procurado suprir as suas necessidades essenciais de alimento, de remédios, para que eles não precisem deixar o seu lar. E sabemos que em muitas partes do país e do nosso estado, o idoso não tem uma condição de estar isolado dentro da sua própria casa, pois ele divide esse espaço com filhos, com netos, muitas vezes, e essa situação também se agrava. Pensarmos, então, em um idoso não crente neste tempo, seria como alguém que está olhando para todos os lados e não vê uma saída. Não aparece esperança, não aparece um ponto de segurança. Alguém que já viveu mais de 60 anos e que hoje, ao viver a sua velhice, não tem mais a companhia de tantos amigos que se foram, de tantos vizinhos que se mudaram, de tantas oportunidades perdidas para construir novos relacionamentos, amigos que mudaram de estado ou que deixaram as proximidades, enfim, o idoso ele tem uma certa restrição de relacionamentos. É normal que o idoso tenha essa diminuição e que ele, se não se abrir para construir novos relacionamentos, irá se ver cada vez mais isolado.
é quando aquele idoso já não vai mais no quintal, não chega mais na janela, caminha sempre do quarto para a sala, depois não sai mais nem do quarto. Então, o horizonte vai se encurtando, os limites vão se encolhendo e o idoso se vê aprisionado. É como um passarinho na gaiola. Tem água, tem alpiste, mas não tem liberdade. Então, de fato, este é o grupo etário que mais nos preocupa como sociedade brasileira nestes tempos de pandemia. É preciso um olhar carinhoso, cuidadoso, porque esses homens e essas mulheres que têm uma história de vida, construíram a sua jornada ao longo dos anos, sendo capazes de prover a sua própria condição, os seus braços, a sua inteligência, lhes alcançaram as condições e os recursos que têm até aqui, mas nesses tempos percebem que isso não é suficiente. Uma situação como a que nós estamos vivendo, o conhecimento, o estudo, os diplomas, ou ainda os bens materiais, os recursos financeiros, não são suficientes para que possamos ter companhia. E aí a tecnologia nos ajuda bastante em podermos nos aproximar com uma distância segura, levando amor, levando carinho, levando atenção, levando inclusive, pastor Tiago, respeito, porque os idosos não são crianças e não podem ser tratados como crianças. Eles têm inteligência, têm raciocínio, têm vontade própria, têm personalidade e certamente eles também querem participar deste tempo, querem contribuir com a sociedade, ainda que em isolamento social. Então é uma excelente oportunidade para você que me ouve, senhor, senhora, que ainda não conhece a Deus como seu Senhor e a Jesus como seu Salvador, para que você se abra para um novo relacionamento, para que você convide Jesus para entrar na sua casa. E esse convite é um convite que traz saúde, que traz paz, que traz segurança, que traz vida eterna. Certamente você precisa desse equipamento de proteção individual, que não é uma máscara, que não é um avental, mas é o coração perdoado por Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Amém, pastor, amém. E é interessante que essa também é a preocupação da nossa convenção, pastor Almir. Hoje, essa semana, nós iniciamos, né, o Leve Esperança. Então, eu quero desafiar os 80 mil batistas do Estado do Espírito Santo a fazerem isso que o pastor Almir acabou de fazer, né? Anunciar que Cristo Jesus é hoje o álcool gel que a gente precisa. O sangue de Jesus, ele é mais purificador do que o álcool gel, né? Então, vamos aproveitar essa oportunidade de alguma forma levar a esperança que é o Senhor Jesus a esses idosos que estão sofrendo nesse momento. Eu costumo dizer, pastor, que o sofrimento é campo fértil para o evangelho. O senhor concorda? Sem dúvida. Concordo. Pois é. Pastor, uma outra coisa importante também para a gente considerar, e aí eu queria mencionar a palavra de Deus, o senhor falou sobre o respeito, o carinho e o cuidado com relação àqueles idosos que precisam dividir o seu espaço com familiares, né? E aí a palavra de Deus em Levítico, capítulo 19, verso 32, nos exorta: levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam a Deus, eu sou o Senhor. Então, é uma ordem direta e expressa do nosso Deus com relação ao respeito e à honra que nós devemos dar aos idosos. Como é que a gente lida com isso nesse momento de pandemia em que está todo mundo, como o senhor falou, feito passarinho na gaiola, trancado dentro de casa, e às vezes acontece uma desavença, às vezes acontece uma discussão, algo que possa, de alguma forma, ferir os relacionamentos. Como lidar com isso? Como nós, que temos esses idosos ao nosso lado, precisamos nos portar para que nesse tempo juntos a gente possa ser muito mais edificado, né, do que talvez se magoar um ao outro. Muito bem, pastor Tiago. A cultura ocidental, diferentemente da cultura oriental, não valoriza muito a pessoa idosa.
muitas vezes é considerado como um peso, um fardo, ou como alguém que já deu a sua contribuição à sociedade e agora se sente um pouco à margem dos acontecimentos, dos principais eventos, da direção dos fatos, dos acontecimentos, das decisões. E isso certamente entristece o coração de uma pessoa idosa, que ao longo da vida inteira foi ativa, participante e atuante. A primeira ideia que temos, baseada neste texto de Levítico, é do respeito. Então, há milhares de anos atrás, Deus já orientava para que houvesse respeito para com as pessoas idosas. Elas detêm conhecimento pela sua experiência de vida. Elas estão na fase da maturidade, porque adquiriram, através das experiências, muitos conteúdos e conhecimentos e técnicas que podem, sim, nos ajudar, que podem, sim, nos abençoar. Também elas vivem uma fase de colheita. Elas semearam ao longo da vida e, por isso, nesta fase, têm a oportunidade de recolher em seus celeiros o fruto do seu esforço, o fruto do seu trabalho. Para o jovem que está começando a semear, conversar, ouvir a palavra, os conselhos de uma pessoa de mais idade, certamente representará uma grande oportunidade. Ganharemos bastante conhecimento e não precisaremos reinventar a roda. E principalmente para o idoso cristão, que pode compartilhar a experiência com Deus ao longo da vida, as vitórias, as orações respondidas, as lutas enfrentadas sempre com o auxílio do Senhor. Gosto muito daquele texto de Deus em Isaías 46, versos 3 e 4, quando Deus diz: escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês que tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os susterei e eu os salvarei. Amém. Louvado seja Deus por essa promessa preciosa de que desde o nosso nascimento e mesmo na velhice, quando os cabelos embranquecerem, Deus é aquele que nos susterá. Ele nos fez, ele nos levará, ele nos susterá e ele nos salvará. O que nós precisamos é de Deus na nossa vida. O que o nosso povo precisa é de Deus no coração. Então, quando Deus promete que vai considerar a nossa vida como um todo, e mesmo na velhice não irá nos desprezar, não irá nos deixar de lado, não irá nos desamparar, isso nos anima, nos encoraja, recarrega as baterias. Em muitas situações, os idosos se sentem em desvantagem porque eles não podem ir, talvez, tão longe, não possam correr tanto quanto os mais jovens. Mas nesse tempo de pandemia, o que os idosos percebem é que estamos todos dentro das nossas casas, estamos todos com a restrição de mobilidade. Então, o idoso, a idosa, se equiparam ao jovem, a um adolescente, porque de onde ele está, onde ela se encontra, através das mídias, através da internet, podem alcançar o mundo inteiro, podem compartilhar a sua fé com pessoas que estão em outro continente, podem exemplificar as orações respondidas a um novo crente lá do outro lado da terra. Isso é uma oportunidade fantástica. O exército do Senhor, que ama a obra missionária, se sente assim renovado, rejuvenescido. E homens e mulheres de todas as idades, mas particularmente anciãos e anciãs, têm neste tempo uma oportunidade fantástica de poder falar do amor de Deus, de apresentar a sua vida como um testemunho que Deus fez, como uma coluna levantada que testifica que Deus é fiel, que Deus é um bondoso Pai, que ama e que cuida de nós. Então, vejo sim esse tempo como um tempo de atenção, um tempo de olhar cuidadoso e carinhoso do povo de Deus, para aqueles idosos que moram na mesma rua, que moram no mesmo prédio, para aqueles idosos que antes eram encontrados na farmácia, ou no açougue, ou no supermercado,
e que hoje podem ser chamados através de uma chamada de vídeo, podem conversar, podem se ver, podem se cumprimentar à distância e se abraçar com segurança digital. É um privilégio vivermos este tempo. Tempo que grandes evangelistas não tiveram equipamento e tecnologia para isso. Tempo em que nas páginas da Bíblia, homens e mulheres tinham que percorrer com as próprias pernas grandes distâncias para chegar em alguém e compartilhar a sua fé. Tempos onde Jesus, no seu ministério, encontrou tantos homens e mulheres de idade a quem deu atenção, alguns que estavam à margem do caminho, alguns que estavam enfermos e que por isso mesmo eram considerados como inúteis para o trabalho físico, braçal, mas que Jesus deu toda a atenção. E como nosso mestre e exemplo, temos que também dar toda a atenção, todo o carinho a esses homens e mulheres que uma geração nos antecedeu, nos passou o bastão. E daqui a pouco tempo nós estaremos nas mesmas condições deles. Então precisamos amá-los como Deus os ama e cuidar deles com toda a atenção que este tempo exige, que o amor cristão impõe. Amém, amém. A paciência com eles nesse tempo também, né, pastor, é algo muito precioso, né? Porque o senhor falou da tecnologia e, às vezes, apesar do idoso ter um smartphone na mão, ele não sabe como utilizá-lo da maneira correta, não conhece todos os recursos que aquele aparelho dispõe. Então, um neto, um filho, a filha, né, alguém que está próximo ali pode ajudar a esse idoso usufruir melhor dessa tecnologia que o Senhor nos proporcionou nesse tempo, né? Que é tão importante para que a gente faça a nossa parte. Pastor, só um rápido parênteses aqui. A irmã Neuza, que é minha ovelha, né? Ela tem uma responsabilidade muito especial. Ela ajuda a irmã Marinha no cuidado do pastor Luiz Jubrael, que é presidente emérito da nossa convenção, foi pastor na Igreja Batista aqui em Campo Grande por 12 anos, foi pastor na Igreja Batista da Glória, foi pastor em Cachoeiro, um grande homem de Deus que está enfermo, né? E a irmã Neuza disse para a gente que estava cuidando dele, deu uma fugidinha para poder nos assistir aqui, manda um abraço para o senhor. Mas eu queria muito, pastor, que o irmão fizesse uma oração nesse momento pela vida do pastor Gibrael, pela vida da irmã Marinha e de alguns outros irmãos, pastores, né, que estão enfermos e que carecem da boa mão do Senhor sobre a vida deles nesse tempo. Você pode fazer essa oração, por gentileza? Vamos juntos, então, orar. Pai querido, nós nos achegamos ao teu trono da graça, confiados no sangue do teu Filho derramado na cruz por nós. Por isso, com ousadia, Pai, adentramos a tua presença, certos de que somos acolhidos como Pai bondoso e misericordioso que tu és, certos de que o nosso pensamento, o nosso coração já é conhecido teu, já é terreno que te pertence, já é terra santa. Pai Amém. Querido, nós te suplicamos a bênção do Senhor sobre a vida de cada um dos teus filhos e tuas filhas, especialmente aqueles que estão enfrentando enfermidades, que estão em tratamento, em recuperação, aqueles que estão internados. Ó Deus, tu os conheces. Te pedimos de modo particular e especial pela vida do pastor Jubrael, a irmã Marininha. Obrigado a Deus porque este teu servo, ao longo de tantos anos, pôde empenhar-se na tua obra e deixar um legado de fé, de amor e de trabalho cristão para tantos capixabas. Pai bendito, cuida da sua vida, fortalece, revigora o seu ânimo, aquece o seu coração. Que ele tenha neste tempo o cuidado sempre perto do Senhor. Obrigado pela sua esposa, ajudadora ao longo de tantos anos e que ainda hoje se esmera em cuidar, em zelar, em abençoar. Pai querido, Amém. Que este casal tão amado de todos nós continue a ser alvo da tua graça e da tua misericórdia. Nos lembramos também do pastor Sócrates Oliveira, executivo Deus, da nossa convenção brasileira. Obrigado porque ele deixou a UTI, está no semi-intensivo, se recuperando, se restaurando. É um milagre teu, Pai. Nós te agradecemos. Tu continuas a operar maravilhas no meio do teu povo. Continua, Amém. Pai, a dispensar sobre a vida dos teus servos, das tuas servas, as preciosas bênçãos
que só podem ser encontradas na tua despensa. Que cada um deles e cada um de nós também recebamos da parte do Senhor a companhia, a proteção, o ânimo, a esperança, Pai, porque estamos aqui de passagem. A nossa casa o Senhor já preparou. E um dia Amém. nos encontraremos todos juntos na tua presença. Enquanto isso não ocorre, ó Pai, renova as nossas forças, aumenta a nossa fé. Permita, Pai, que os nossos olhos contemplem aquilo que o Senhor está fazendo no mundo neste tempo. As Amém, fronteiras Jesus. que estão caindo, as medidas impeditivas que estão se derretendo para que o teu evangelho alcance os corações, para que as almas sedentas encontrem a luz do Senhor. Este é um tempo precioso. Como Jesus disse, os campos estão brancos para a ceifa. E É este é um verdade, Senhor. tempo em que cada um dos teus filhos, das tuas filhas, ficam impedidos de se dedicarem ao seu trabalho secular e podem se dedicar ainda mais ao trabalho da fé, ao trabalho do crescimento do teu reino, ao trabalho do anúncio da tua palavra. Pai bendito, que possamos viver para ver, que possamos crer para observar teus feitos, teus milagres, que tão logo esta pandemia acabe, tão logo cesse esta peste, possamos ver que o nome de Jesus se tornou conhecido de muitos e de muitas ao redor de toda a terra. Amém. A ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, querido pastor, amém. Pastor, o senhor já falou um pouquinho, mas eu queria que o senhor contribuísse um pouquinho mais. Pois não? Com muito respeito, eu uso uma frase aqui na nossa igreja, com os nossos idosos, eles já estão acostumados, eu digo para eles o seguinte: se você ainda não morreu, é porque Deus ainda tem propósitos na sua vida, não é verdade? Então, enquanto nós estamos vivos, independente da idade, é porque Deus quer nos usar. Então, pastor, o que o idoso pode fazer nesse tempo de pandemia? Né? O que nós podemos, enquanto cristãos e servos do Senhor, e o idoso de maneira específica, fazer enquanto está no recôndito do seu lar, né? Do lado da sua família? O que nós podemos fazer para glorificar o nome do Senhor e para levar o evangelho de Jesus? Essas suas expressões carinhosas, pastor Tiago, lá com o seu rebanho, me faz lembrar aquela palavra de Jesus, quando ele, contando a parábola, ele diz assim: por que ocupariam a terra inutilmente? E eu É concordo com o verdade. irmão. Se nós ainda estamos ocupando a terra, é porque temos utilidade para o Senhor. Ele quer usar a nossa vida para nos abençoar. Ele quer usar o nosso testemunho para a obra do seu reino. Então, levando para o aspecto prático, como o irmão mencionou, de que maneira nós podemos tirar proveito desta idade avançada no reino de Deus, a qual nós fazemos parte. No momento, frequentar o templo não é possível, mas como o irmão mesmo disse, muitas vezes a pessoa de mais idade, ela tem um pouco de receio ou dificuldade com tecnologias, com novidades. Então, como nós seres humanos só nos mexemos quando a água chega no pescoço, essa é uma excelente oportunidade para que você, vovô, você, vovó, peça ajuda. Eu vejo a cada dia as salas de escola bíblica pela internet chegando mais idosos para participar, porque eles vão perguntando: como é que eu faço, meu netinho? Como é que eu faço, meu professor? E aí ele vai aprendendo e ele vai se chegando. Então, você que não pode hoje deixar o seu lar para ir ao templo, você pode deixar a sua casa virtualmente para ir na casa do seu irmão, da sua irmã, para fazer uma visita com chamada de vídeo, aquele que você já não vê há tanto tempo, fazer talvez um trabalho de discipulado com novos crentes. As portas estão todas abertas para você poder exercitar o seu testemunho. Outra sugestão que eu deixo também é que você, irmão, irmã, colecione as histórias da sua família. Procure contactar os seus tios, os seus primos, e monte uma biografia da sua família, dos crentes, das igrejas que foram abençoadas, dos locais onde vocês já estiveram ao longo da jornada, as igrejas que você viveu e fez parte ao longo da sua vida. Ore por elas, ore pelos seus pastores que naquela época te orientaram
e por aqueles que hoje estão à frente daqueles rebanhos dos quais você já fez parte em outro momento. Envolva-se com a obra missionária. Todo sábado, às 16 horas, tem a transmissão da Junta de Missões Mundiais. Você pode ir a toda a terra através da internet, participando. A campanha de missões mundiais se encerrou agora, no começo deste mês. Muitas igrejas ainda estão enviando a sua oferta da campanha. Uma excelente oportunidade para nos aproximarmos dos missionários. Outra coisa, exerça a liderança da sua família. Você que é um idoso, você que é uma idosa, você tem um legado de fé. Você precisa expor e compartilhar essa liderança. Talvez é hora de você contar sobre uma situação extrema que você viveu na sua infância, ou uma dificuldade muito grande que você atravessou na sua juventude e que estava ali meio que empoeirada, meio amarelada pelo tempo, algumas teias de aranha. Limpe tudo, bote tudo à mostra, compartilhe, divida essa história que é sua, mas é também da sua família, é também da sua igreja, para que fortaleça a fé dos demais irmãos. Por exemplo, o pastor Tiago Lopes deve estar pedindo aos seus membros da igreja que participem das transmissões, que enviem recadinhos, que façam perguntas. Então, você, meu querido, minha querida, não pode fugir a este compromisso. Ainda que com cabelos brancos, ainda que com alguma dificuldade para andar, mande a sua participação, mande o seu recadinho, compartilhe a sua saudação, envie o seu comentário, né? Dê o seu like naquela transmissão do seu pastor, ajude o ministério da sua igreja, que neste tempo, de maneira virtual, não para de crescer. Uma outra palavra que eu gostaria de deixar, pastor Tiago, é que talvez este seja um tempo para alguns que, ao longo da jornada da vida, não tiveram tanta preocupação com isso, para que planejem o seu futuro financeiro. Os próximos anos, pós-pandemia, serão tempos novos para a economia do mundo, para a economia do país, mas também para a economia familiar. Os recursos que muitas vezes usamos sem muita preocupação, hoje se mostram escassos. E Deus, então, nos lembrando, como na época passada, através de José, orientou lá no Egito distante, aproveitar os recursos para fazer um planejamento, para pensar nos próximos anos de vida que o Senhor vai nos dar, para que possamos vivê-los em segurança, para que possamos vivê-los com tranquilidade, semeando a vida espiritual, semeando também a vida material. E, finalmente, eu diria que também é possível prestar serviço cristão. Talvez você hoje, lá na sua igreja, tenha se acostumado a ocupar o banco, a sentar para participar do culto e mais nada. Isso não é bom. Você precisa ainda frutificar. A velhice é tempo de dar frutos e frutos para a glória do Senhor. Não esqueça da boa forma física, que tem a ver com atividade física, tem a ver com alimentação, tem a ver com sono reparador, tem a ver com atividades culturais que neste tempo estão mais restritas, mas, como eu mesmo disse, a tecnologia tem possibilidade de nos suprir. Enfim, pense na sua vida como um todo, e aí certamente não faltará lugar onde Deus deseja lhe usar. Amém, amém. Glória a Deus. Nós somos instrumentos nas mãos do Deus vivo, né? E os nossos idosos têm Amém. ainda muito a contribuir com a obra missionária, com a igreja local, né? Com o discipulado, a evangelização. E aí, pastor, a gente vai então para a próxima pergunta, que se refere a um outro lado, pastor. A gente falou um pouquinho sobre o que o idoso deve fazer, falamos um pouquinho sobre a responsabilidade daqueles que têm o cuidado sobre eles. Mas e a igreja? Como a igreja pode alcançar o idoso nesse tempo? Como a igreja pode estar atenta ao idoso nesse tempo? Principalmente aqueles que são membros das nossas comunidades de fé. Como o pastor, né, deve se portar diante desse tempo de pandemia com relação aos nossos idosos? Então, qual é o papel da igreja nesse tempo? Que sugestões o senhor dá para que nós, enquanto pastores e também a igreja,
estejam atentos aos nossos idosos nesse tempo de isolamento social? Então, querido, a liderança é fundamental. O pastor da igreja e a sua equipe de líderes devem conduzir esse processo de olhar para com os idosos da congregação, para com os idosos da igreja. É importante que todos sejam contactados. Por exemplo, embora tenha acabado o primeiro período da vacina contra a gripe, em que os idosos eram uma prioridade, ou uma das prioridades, eles ainda podem ser vacinados até o dia 22 de maio. Então, é muito importante que cada idoso, que cada idosa da igreja seja perguntado sobre a sua vacina, se ela está em dia, se ele já pôde tomar a vacina, se ele já foi alcançado por essa ferramenta que ajuda na manutenção da nossa saúde. Às vezes, o idoso não pode ir, mas precisa de alguém que o leve. E aí o contato vai tornar isso possível. Às vezes, o idoso não sabe aonde ir. Se ele está no município como Vitória, por exemplo, em que a vacina é agendada, então é preciso do aplicativo, é preciso do site da prefeitura, e às vezes o idoso não consegue fazer isso sozinho. Então a igreja pode se aproximar, a igreja deve perguntar, se oferecer para ajudar. Eu vejo hoje tantas comunidades onde os mais jovens, nos morros, nas comunidades, nos prédios, nos condomínios, colocam avisos de que, se os idosos desejarem, eles podem fazer compras para os idosos, podem buscar remédios para os idosos. Esse é um exemplo que a humanidade nos mostra que, como igreja, precisaríamos estar na vanguarda, deveríamos estar fazendo isso antes dos demais, não é? O socorro material. Quantos idosos não têm alimento em casa neste tempo difícil que estamos atravessando? Quantos estão aí precisando de uma cesta básica, precisando de kits de produtos de limpeza ou de higiene pessoal? E a movimentação da igreja, nesse momento, é primordial, é essencial. Depois que passar a pandemia, este cuidado já não vai ter tanta urgência, mas neste tempo tem sim. E é preciso, então, que o pastor e a sua liderança se voltem, primeiramente, para os domésticos da fé, mas não esquecendo todos aqueles que estão à nossa volta, todos aqueles que estão com o coração sedento da água da vida, do pão do céu, que todos que somos cristãos já conhecemos e podemos compartilhar, porque quanto mais compartilhamos, mais recebemos. Não nos faz falta alguma dividir esse amor, esse cuidado e essa atenção. Então, é uma chamada mesmo, uma conclamação para que os cristãos de toda a nossa denominação, no Estado, no país, se voltem para os idosos de maneira muito particular e carinhosa, para atendê-los, para socorrê-los, para ampará-los. Eles viveram uma época que puderam, nas suas lutas, nos deixar o mundo que recebemos. E agora eles precisam ser cuidados, precisam ser amados. Então, que a igreja seja o braço do Senhor, a mão estendida do Pai, para que eles percebam que há um Deus que os ama, que quer cuidar deles, que desde a pequeninice até a idade mais avançada, o Senhor não nos desampara, o Senhor não se esquece de nós. É verdade, pastor. Nós chamamos aqui na nossa igreja ações como essa que o senhor mencionou de ações de compaixão e graça, né? E nós da liderança temos feito contato com os nossos idosos através de uma ligação, através de um áudio. Nós não podemos, infelizmente, visitá-los, né? Mas como eles se sentem satisfeitos ao ouvir a nossa voz, se sentem lembrados, amados e importantes, né? Então, são ações tão simples, mas que fazem tanta diferença na vida do idoso e que são extremamente necessárias, principalmente nesse tempo. Pastor, vamos nos dirigir aos idosos novamente agora. Nós sabemos que muitos dos nossos idosos são ativos, são eles que cuidam da própria vida, que pagam suas contas, que vão ao supermercado, que gostam de dar a sua caminhada, né? São ativos, né? Vão para a academia, hidroginástica, aquela coisa toda. Isso é muito precioso e muito importante. Mas agora não pode, está proibido, principalmente aqueles que são, além de idosos, né? Diabéticos, hipertensos, cardíacos, enfim, todos que fazem parte do grupo de risco que a gente já conhece.
Então, pastor, mesmo sendo idosos, às vezes parece que a gente, quando quer segurar um pouquinho eles, né, eles se sentem desrespeitados. Mas que palavra o senhor poderia dar? E o senhor concorda comigo que os nossos idosos, desrespeitando essas orientações, eles estão correndo um grave risco de vida e sendo desobedientes, né? E a desobediência é pecado. Diante disso, o que o senhor poderia orientar os nossos idosos com respeito a esse cuidado que eles precisam ter? Muito bem. A questão é a seguinte, pastor Tiago. Hoje a gente observa que não é só aqui no nosso país, mas é em todo o mundo. A recomendação é para que as pessoas que puderem não deixem as suas casas. Então, essa é uma recomendação geral que alcança todos aqueles e aquelas que não estão em trabalhos considerados essenciais. Então, por essa primeira consideração, os idosos já deveriam estar atentos para se resguardarem, evitando o excesso da contaminação rápida, o que implicaria no colapso do nosso sistema de saúde. Mas a questão seguinte é que os que são contaminados e que precisam de atendimento hospitalar são, na sua maioria, idosos. Então, essa já seria uma razão a mais para que os idosos não saíssem de casa. E uma terceira condição que se verifica no cenário mundial é que dos que são levados aos hospitais, os que precisam de atendimento médico especializado, os idosos são aqueles que têm o maior número de agravamento. Então, para não ser contaminado, para não precisar de atendimento médico hospitalar, ou para ainda não chegar a uma condição de agravamento, onde talvez não haja leitos suficientes, médicos suficientes, equipamentos suficientes para um atendimento necessário, são 3 razões para que os idosos permaneçam em casa. E para que isso ocorra, Tiago, é muito importante que não apenas os idosos tenham essa compreensão, essa consciência, mas que os seus familiares compartilhem da mesma ideia, do mesmo pensamento. Porque se o idoso, se a idosa não for olhado, não for cuidado, ele vai sair de casa. Ele vai precisar de um remédio, de um alimento, ele vai precisar de pagar as suas contas. Então, são essas necessidades físicas e materiais que podem impulsionar o idoso do seu lugar seguro para uma área de risco. Então, eles têm sim que se conscientizar da necessidade dessa preocupação, dessa situação que estamos atravessando, nas quais, para o bem deles, é melhor que eles permaneçam em casa, mas, de igual modo, os seus familiares têm que ter esse cuidado, essa atenção. Eu tenho visto muitos filhos se dedicarem a cuidar dos seus pais. Eu tenho visto muitos netos se dedicarem a cuidar dos seus avós. E isso é lindo, isso é justo, isso é o reconhecimento de uma vida dedicada à família, de um tempo duro de semeadura e que agora se transforma em tempo de colheita. Mas você sabe que algumas vezes os idosos, até mesmo dentro das nossas igrejas, não têm familiares próximos. Os filhos moram longe, moram em lugares distantes para os quais não há possibilidade desse socorro próximo e urgente. Alguns nem têm mais familiares, estão sozinhos, já perderam o cônjuge, não tiveram filhos, situações em que essa situação se agrava e que a igreja, que é a família de fé, não pode absolutamente se furtar a este privilégio, a essa honra que é servir àqueles que já nos serviram durante tantos anos. A igreja tem os seus membros fundadores, a igreja tem os seus líderes eméritos de honra, que já marcaram a sua jornada nesta grei. Isso é a ocasião propícia para que, então, retribuamos com carinho, com atenção, com respeito, mas, acima de tudo, com amor, porque são pessoas, são vidas que marcaram a nossa história como povo de Deus nesta terra, que deixaram marcas na história das igrejas do Senhor, espalhadas por este território brasileiro tão amado, e que certamente, por já terem a idade mais avançada, não podem ficar desamparados nem do cuidado familiar, de sangue,
nem no cuidado espiritual da família de fé que é a igreja. É uma oportunidade que Deus está nos dando para demonstrarmos que cremos não apenas na teoria, cremos com a demonstração genuína e clara, como diz Tiago, que mostram que a nossa fé é viva, é eficaz, é preciosa. Que grande oportunidade Deus está nos dando neste tempo de pandemia. Ao invés de ficarmos reclamando, ao invés de ficarmos nos queixando, que possamos abrir os nossos olhos e ver tudo que Deus está nos dando, todas as portas que Deus está nos abrindo, o que está acontecendo à nossa volta e à volta de toda a terra. Que tempo precioso, irmão, esse que eu e você e todos nós estamos vivendo. É verdade, pastor, é verdade. Pastor, algo que também é muito importante é a saúde emocional de todos nós, mas em especial do idoso, né? Nós, pelo menos da nossa geração, imagino, que nunca passamos por uma situação como essa. Talvez os mais idosos no passado tenham enfrentado alguma situação parecida, mas nós, da nova geração, nunca passamos por uma situação, nunca vivemos uma experiência como essa. Então, isso traz ansiedade, angústia ao coração, preocupação excessiva. E aqueles idosos que também não passaram, que estão vivenciando pela primeira vez, também são acometidos dessas enfermidades, dessas sensações, né, que trazem dor à alma. Como lidar com isso, pastor? Como tratar disso? Como o idoso deve lidar com a situação da ansiedade, da angústia, né, da preocupação com o amanhã? O que ele deve fazer? Qual a orientação que o senhor dá para a gente? Eu sei que não é a sua formação, né, a psicologia, mas o irmão é muito sábio e tem um irmão que o é. Então, de repente, o pastor tem também, nesse aspecto, algo precioso para compartilhar conosco. Muitos de nossos idosos tiveram ao longo da vida, talvez até alguns ainda tenham, um jardim, uma planta, uma flor que cuida na sua casa, no seu quintal. E qualquer pessoa que tenha lidado com esse tipo de realidade sabe que o jardim precisa de cuidados. Se largarmos de mão, as ervas daninhas tomam conta, o capim cresce e o jardim se perde. Esse cuidado diário, à semelhança de um regar, à semelhança de um cuidar, de um limpar, de um adubar, faz parte da vida de cada um de nós, ao longo da nossa jornada. Os nossos pais fizeram isso conosco. Nós fizemos isso com os nossos filhos. E os idosos ficam se perguntando muitas vezes: quem vai fazer isso por nós, agora que estamos na idade avançada? E por não verem, por não enxergarem alguém próximo que esteja tendo esse cuidado de regar com frequência, de cuidar a miúde, gera uma inquietação, uma preocupação, uma ansiedade. Como cristãos, temos a condição privilegiada de sabermos que Deus está cuidando de nós e que de onde talvez menos esperarmos, Senhor enviará socorro, enviará a gota de orvalho, enviará o adubo, enviará a retirada das ervas daninhas, para que o nosso jardim continue belo. Mas uma pessoa que não tem o Senhor como seu Deus, no momento como esse, ela fica realmente angustiada, estressada, e isso é um dos fatores que tem aumentado a incidência de internações hospitalares, não apenas o vírus em si, mas esse isolamento, essa quarentena, essa falta de cuidado, de olhar e de contato com netos, com bisnetos, que tornam o idoso tão feliz, que promovem aquele sorriso de orelha a orelha, certamente faz muita falta neste tempo. E não são os idosos que poderão ir atrás deste cuidado. Imagine a flor saindo da terra e indo até o jardineiro para pedir atenção. Não, é o olhar do jardineiro que sabe que a flor precisa de cuidado. Os nossos idosos precisam de cuidado. Que Deus possa, então, nos dar corações de jardineiros, para que possamos ver e cuidar, estender
aquilo que estiver ao nosso alcance para ajudar. E a igreja é, por natureza, a melhor ferramenta que Deus tem no mundo para fazer isso. São as nossas vidas nas mãos dele que serão usadas para esse cuidado, para esse regar, para esse podar, para esse adubar, tão necessário nestes tempos de isolamento social. Há idosos que moram sozinhos, há idosos que ficam olhando para o telefone querendo que ele toque, e ele continua mudo. Há idosos querendo ouvir uma voz familiar e não escutam. E eles estão aí, às dezenas, às centenas, aos milhares e aos milhões. Então, não temos que esperar. Já temos a real situação. A igreja precisa sair virtualmente e chegar até cada um destes idosos e a todos os idosos, certamente na sua rua, certamente no seu prédio, certamente na sua comunidade. Você conhece pessoas idosas que precisam deste carinho, deste cuidado, dessa oração, dessa visita em audiochamada, em videochamada, para que haja esse contato, haja essa aproximação, haja esse gotejar do orvalho, haja esse oxigênio novo para que a flor continue bela, completando a sua jornada nesta vida e fazendo da sociedade humana a obra-prima do Senhor, que disse quando nos fez: eis que tudo está muito bom. Oxalá o Senhor possa contar comigo, com você, querido pastor Tiago, com as igrejas, com irmãos e irmãs de todas as idades. Como você mesmo disse, muitos desses idosos de 65 até de 70 anos ainda são muito ativos e podem ensinar a outros de 80, de 85 a aproveitar dessas ferramentas tecnológicas que hoje estão disponíveis para todos nós, para cada um de nós. É verdade, pastor, é verdade. O senhor é muito sábio e é muito precioso ter essa conversa, esse bate-papo com o irmão. Tenho crescido imensamente, tenha certeza disso. Eu acredito que todos aqueles que estão nos acompanhando também. Pastor, infelizmente, nós estamos chegando ao final dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. Estamos nos aproximando do encerramento e eu quero passar a agenda de algumas coisas que estão acontecendo, que ainda irão acontecer, proporcionadas pela nossa convenção, né, para os batistas capixabas, e aí eu retorno com o irmão, então, para as nossas considerações finais, tá bom? Meus queridos irmãos, nós, como eu disse no início dessa live, estamos trabalhando para que você seja edificado de maneira poderosa pelo Senhor e através de homens e mulheres que têm sido usados como instrumentos de Deus em várias áreas para abençoar a nossa vida através das lives que estão acontecendo. Hoje, nós estamos em Conferência da Família. Pela manhã tivemos a irmã Claudete falando sobre o cuidado com as crianças. Agora, nós estamos com o pastor Almir Aguiar falando sobre o cuidado com os idosos. E logo mais à noite, às 19 horas, nós teremos o pastor Gilson Bifano, lá do Rio de Janeiro, falando aos casais, os desafios dos casais em tempos de crise. Então, você não pode perder. Pastor Gilson, ele é o responsável pelo Ministério Oikos, né? A palavra Oikos em grego é família. Então, você pode participar desse tempo e é uma boa oportunidade para você, casal cristão, ouvir daquilo que Deus tem a ministrar ao seu coração. Hoje à noite, às 19 horas, vai ser uma bênção, você não pode perder. Amanhã, às 10 horas da manhã, nós teremos mais uma live que vai acontecer com o nosso querido pastor Doronésio, pastor da PIB de Vitória, e o pastor Guilherme Amorim, de São Paulo. Nós vamos conversar sobre oração, vida de oração, uma arma poderosa contra o mal. Amanhã, sexta-feira, às 10 horas da manhã. Às 15 horas, nós teremos outra live com o lançamento do nosso EAD Semear, né? E nós queremos contar com a presença de todos, em especial os alunos do CETEBs, os educadores cristãos, os professores de seminário, né? Os coordenadores do CETEB estarão presentes também nessa live amanhã às 15 horas para o lançamento da
EAD Semear. Olha que legal, né? O ensino à distância, agora à sua disposição, à disposição do Batista Capixaba, para o seu aprimoramento, para você melhorar o seu conhecimento teológico. Na semana que vem, nós vamos continuar ainda com a campanha Jesus é a Única Esperança. Então, de segunda a sábado, nós estaremos com o compromisso de falar do amor de Jesus para quem ainda não conhece. Então, nós vamos evangelizar o nosso estado na semana que vem. E você está sendo convidado a participar disso. Pastor Almir, suas considerações finais, por favor. Pastor Tiago, excelente oportunidade que a nossa convenção fornece a todos nós de estarmos juntos por alguns momentos neste dia, refletindo sobre essa realidade que nos envolve a todos e particularmente aos irmãos e irmãs da terceira idade, aqueles que já completaram boa parte da sua jornada e que agora têm uma fase muito preciosa, bastante significativa e abençoadora para a família, para a comunidade, para a igreja. Queria desejar, então, a você que já passou dos 60 e que está aí servindo ao Senhor com alegria, que esses anos dourados sejam seus melhores anos, à medida em que vocês vivam, amem e sirvam plenamente. E que Deus possa abençoar também aqueles que têm suprido as suas carências, os seus familiares, os seus amigos e os seus irmãos e líderes da igreja. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pastor, me perdoe, mas o senhor poderia dar também mais uma palavra final aos líderes de ministério com felicidade das nossas igrejas? Porque eles também são tão preciosos para nós. O senhor mencionou alguns dos meus líderes aqui na nossa igreja, que são tão importantes, e eles têm estado muito preocupados, né, com os seus liderados, que são os nossos idosos. Então, qual seria a sua palavra também final para os líderes de ministério da felicidade, da terceira idade, das nossas igrejas, do povo batista capixaba? Em primeiro lugar, eu queria parabenizá-los, pastor Tiago, porque um líder cristão que se sente chamado por Deus para olhar por este segmento representa um peso, representa um sustentáculo, representa um alicerce muito importante para a igreja nos próximos anos. Vemos estatisticamente que as pessoas estão vivendo mais e as igrejas terão ainda mais idosos do que a sociedade em geral. É muito importante que cada igreja, que toda igreja enxergue os seus idosos e os trate com todo carinho, respeito e paciência. Então, você que é líder, meus parabéns, porque Deus escolheu você para olhar por este grupo. Evidentemente que a igreja do Senhor não tem somente idosos, desde os pequeninos, adolescentes e jovens, os adultos no início da sua vida familiar, com filhos pequenos ainda, depois mais adiante, com os filhos saindo de casa, deixando o ninho vazio, a aposentadoria que chega, várias fases enfrentadas, mas você foi escolhido por Deus para olhar por esse segmento. Então, abrace esse ministério, estude, aprenda, compartilhe, faça intercâmbios, passeios, estude a palavra com eles, vai ser uma bênção para a sua vida. Posso falar por experiência própria. Você será muito abençoado pela convivência com esses irmãos e irmãs, homens e mulheres de fé, homens e mulheres de oração. Que a igreja possa tê-los como dupla honra, o privilégio de conviver com esses irmãos e irmãs e terem neles o seu alicerce de fé, a sua experiência de vida com Deus. Então, não desanime. Eu sei que há dificuldades, há limitação de recursos, mas conte com a ajuda do seu pastor, conte com a liderança da nossa convenção estadual para que esse trabalho cresça, prospere, dê frutos e o Evangelho de Jesus seja conhecido não só dos idosos, mas de todas as pessoas em todas as idades. Amém, amém. Pastorzão, pastor Ronaldo Carneiro, lá de Iconha, manda um abraço para o senhor, diz que está ligadinho aqui na nossa live. Pastor Leandro Lousada também manda um grande abraço para o senhor, diz que está com saudade. Olha que coisa legal, a irmã Elizabeth Scheidegger diz que a mãe dela gostava muito de sair e agora está fazendo doce e bolo para levar para os netos, né? Olha que beleza, Glória queria que ela fosse minha avó. Né? Que benção.
assiste todos os cultos online, né? Ela está dizendo aqui. Então, muitos irmãos participando conosco, irmão Geraldo Pignaton, né? Mandando um abraço para o senhor, nossos irmãos batistas acompanhando a nossa live. Pastor, muito obrigado por esse tempo de edificação, muito obrigado pelos conselhos, pelas orientações, muito obrigado por sua vida, pela inspiração que o irmão é para nós batistas capixabas, né, para o povo batista capixaba, que o Senhor possa continuar te usando como instrumento poderoso em suas mãos aí na Igreja Batista da Mata da Praia. Nosso abraço à igreja, ao pastor Marcelo, né, e que através do ministério na igreja local a gente possa continuar sendo abençoado pelo Senhor e por sua equipe, por onde o Senhor estiver, em todo o estado do Espírito Santo, né? Que o Senhor possa te recompensar por esse tempo em que pôde nos abençoar aqui. Muito obrigado, que o Senhor abençoe sua família e que nesse tempo te dê o livramento, em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito obrigado, querido, carinho dos colegas, dos participantes que enviaram os seus recadinhos. Deus cuide de cada um e de todos vocês. E, por favor, fiquem em casa, hein? Amém. O serviço de delivery está funcionando, a igreja pode mandar para você a revista da EBD, você pode levar o bolo da vovó até a casa do netinho, mas, por favor, você que é idoso, idosa, fique em casa. O tempo Amém. vai passar e nós vamos voltar a nos encontrar, nos abraçar e servirmos juntos ao Senhor. Em nome de Jesus. Nós somos gratos, Amém. então, à nossa convenção, a Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Quero agradecer ao pastor Juliander, que está nos ajudando aqui nessa transmissão. Que Deus abençoe a sua vida, querido pastor. Continue usando em nome de Jesus. E queremos que você continue conosco. Fique atento à nossa agenda. O pastor Diego tem enviado para nós as mídias com as lives que irão acontecer, que você possa participar, que você possa valorizar esse tempo e que você possa, no nome de Jesus, aproveitar bastante e ser edificado. Essas lives estão ficando gravadas no Facebook da nossa convenção. Então, você pode acessar o Facebook Batistas Capixabas, Batistas do Estado do Espírito Santo, Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, e você, então, vai ter acesso a todas as lives que já aconteceram e também aquelas que ainda vão acontecer. Não deixe de participar, tem sido uma bênção, tem sido realmente muito especial e muito maravilhoso. Se uma igreja batista já é forte, imagine quando nós nos juntamos, né? Quando o espírito da cooperação, que é o Espírito Santo de Deus que nos guia, que nos orienta, nós com certeza podemos alcançar muito mais pessoas. Que o Senhor seja a sua esperança e que você leve essa esperança a quem ainda não conhece, no nome de Jesus. Boa tarde a todos, que Deus os abençoe e até logo mais às 19h. Boa tarde, pastor. Muito Deus abençoe. Amém. Fique com Deus. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele
esperança.